Eu passo a palavra então para a Hélida, para ela apresentar aí o nosso encontro de hoje, o nosso workshop. Mais uma vez, bom dia a todos. Dizer que é uma honra para mim estar com vocês, Dona Carmen, Fatinha, Ronald, todos os amigos, radiodifusores que estão presentes. Já vejo um grande sucesso. A gente vê o número de pessoas que estão conosco online. E digo que essa tecnologia ela já foi anunciada, né? Biblicamente falando, é a forma com que nós veremos a chegada de Cristo é através dos meios de comunicação, e a internet eu acredito que vai ser um grande aliado para esse momento. Eu agradeço a presença de vocês, ao meu colega Andrew, que vai apresentar essa ferramenta Aires. Hoje, inclusive, é aniversário de Andrew. Ele está aqui passando uns perrengues na hora que a gente estava preparando para começar. O pai liga dizendo que precisa dele porque bateu o carro. Só um comentário para a gente poder entender o quão a nossa vida é cheia de improvisos e não é à toa que estamos todos no rádio. Nós vivemos intensamente isso, nós somos eu digo que os campeões do improviso. Andrew vai nos apresentar a ferramenta. Desde já me coloco à disposição de todos. Fatinha, Dona Carmen, Ronald, tem aí o meu WhatsApp, além dos contatos da playlist, tem os meus dados aí pessoais. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. E agora, Andrew, entra e faz o show, não pelo rádio, né? Hoje ainda não, mas ele vai fazer breve, quando chegarmos aí no Ceará. Vamos botar Andrew ao vivo em uma das rádios, tá bom? Um abraço a todos. Bom conhecimento. Ei, pessoal, bom dia, tudo jóia? Gostaria de agradecer a todo mundo da CERT aí, né? A senhorita Carmen, a Fátima e ao Ronald, né, por estar participando aqui dessa palestra, né, para falar um pouquinho aqui sobre o Aires Studio. Pessoal, o Aires Studio é a nossa mesa de som digital, né, aqui da playlist, e eu vou mostrar um vídeo para vocês de algumas emissoras que já estão utilizando ele para vocês terem uma noção, antes da gente começar a explicar de como que ele já vem sendo usado, tá bom? Eu já vou só pegar o vídeo aqui e aí passo para vocês. Só um minutinho, estúdios principais. Vocês só me falam se estão conseguindo visualizar. Só um minutinho. Tela do vídeo. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí. E eu vou soltar aqui o vídeo. Aqui utilizando o Aires Studio. Através do Aires Studio a gente está utilizando também a parte de vídeo. A 103 também está se tornando uma rádio audiovisual com Aires Studio ou OBS. Então OBS são câmeras instaladas em alguns pontos aqui do estúdio. Nosso aplicativo, nosso site, nossas redes sociais, todas integradas através dessa plataforma. Aires Studio, Playlist e OBS. Na 103 tá bom demais. Uou!
Então, pessoal, acredito que vocês tenham visto o vídeo aí. Então, com esse vídeo vocês... Deixa eu só parar de compartilhar para que vocês consigam me ver aqui novamente. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, com esse vídeo, pessoal, vocês podem ver, né, que o Aires é uma ferramenta de alta tecnologia, né? Ele tem um baixo custo, né, para você adquirir ele. Ele é uma ferramenta também que vai trazer uma modernidade aí para sua rádio, né? Não vai ter aquela grande quantidade de fios ali, né, espalhado. Ele vai trazer também uma escalabilidade, né, que você tem vários recursos que você pode ir utilizando dele, né? Você pode usar ele como uma mesa de som, mas também pode usar ele também como codec, uma mesa de corte ali para o seu OBS ou VMix, né? Ele tem um baixo custo operacional, né? Sendo que ele se trata também muito de um equipamento da parte de informática, né? Então, os preços, né, desses equipamentos são mais baratos também, né? E com ele você consegue fazer a sua rádio de qualquer local, né? Tendo em vista o codec, tá bom? Pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho, né, de tudo que tem aqui no Aires Studio. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora do meu Aires e vou mostrar todas essas funcionalidades na prática, tá? Deixa eu tirar aqui para não passar o áudio. E agora aqui vocês já estão vendo a tela do Aires Studio. Aqui a gente já consegue visualizar, né, como que ele funciona. A gente tem aqui, né, os canais da mesa, são todos personalizados, então aqui você pode ter o microfone 1, 2, 3, né? Aqui a gente tem os canais, né, que eu coloquei aqui no caso do playlist, né? A gente já consegue visualizar que ele tem aqui um painel de botoneiras, né? Lá no playlist, né, para quem utiliza, tem as botoneiras. Aqui no Aires também tem, né? Você pode fazer as botoneiras personalizadas para ele, tá bom? Ele tem tanto o mixer analógico, né, que são aqueles que vão entrar na sua interface de áudio. Eu já vou falar um pouco mais para frente sobre isso, né, do que precisa ter, né, no Aires. E ele também tem os mixers digitais, né, que são ali aquela parte virtual que está na máquina para a gente colocar aqui dentro do Aires, tá bom? O Aires, ele tem a parte dos plugins também, pessoal, então você consegue trabalhar aqui, né, em cada canal você consegue trabalhar a qualidade do áudio, né? Então, se eu ligar o reverb aqui, vocês começam a escutar a minha voz de uma maneira diferente aí, né? Você pode ajustar isso de acordo com a preferência, tá? Ele tem aqui, pessoal, as saídas PGMs. Assim como na mesa, o Aires trabalha com o Aires ele tem 3 saídas, tá? Pode ser que a sua mesa tenha uma só ou tenha mais. Aqui no Aires a gente tem 3. O que que você ganha com isso, né? Você pode usar a saída A para sua FM e a saída B, por exemplo, para a saída web, né? O Aires, além disso, ele tem a opção da gente colocar aqui um link web, tanto para receber, né? Assim, você pode colocar, por exemplo, a Voz do Brasil para entrar no canal desse, né? A gente poderia vir aqui, ó, igual essa emissora aqui, ó, colocar Itatiaia, ela tá caindo aqui, é um streaming, né? Poderia ser muito bem a Voz do Brasil. Ou a gente pode colocar para enviar, igual tá aqui, ó. Aqui em cima eu estou enviando para o nosso streaming da web rádio da playlist. Tá? Então ele já faz isso automaticamente, tá bom? Outra coisa que o Aires tem, pessoal, ele tem aqui também a parte de telefonia SIP, né? Como se fosse uma híbrida digital, né? Aí na mesa física você tem que ter a híbrida, né? Já na mesa, já aqui você pode fazer tudo internamente, tá bom? Você pode ter um ramal aqui, por exemplo, né? Aquela emissora que tem o ouvinte que liga para a rádio para estar participando, você já pode colocar ele aqui em um canal diretamente aqui no Aires, né? E o que que você consegue com isso? Ele pode ficar aqui aguardando, escutando a programação, e você pode conversar com ele em off também. O Aires ele tem um botãozinho talk aqui, que você clica nele e conversa em off com ele, tá bom? O Aires, pessoal, ele tem um outro recurso que é muito utilizado na hora de fazer um testemunhal ou um podcast, né? Que é a parte de gravação, né, das PGMs. Exemplo, eu quero fazer aqui um testemunhal em off, né? Então vamos supor que o meu PGMA aqui, esse carinha aqui, é o que está mandando para a FM. Como que eu faço essa gravação em off? Eu viria aqui, selecionaria, por exemplo, PGMC
eu não estou utilizando ainda para nada. Venho aqui nesse outro botão e coloco aqui, ó, PGMC, e posso colocar aqui o título dessa gravação. Eu vou colocar só gravação. Gravação. E aqui eu posso colocar para começar a gravar, tá? Vocês podem ver que aqui ele já está sendo feita essa gravação. Então, tudo que tiver no meu PGMC, ele vai gravar, tá? Terminou aqui, né? Você também pode marcar alguns pontos importantes, né, dessa gravação. Exemplo, num podcast você vai fazer uma pergunta e aí você marca que ali é um ponto que pode ser importante. Aqui você vai marcar para salvar, né? E pronto, aqui vai estar toda a gravação, você pode escutar antes de salvar. Aqui você vai fazer o envio para a nuvem. Essa gravação, você pode tanto pegar ela aqui para tocar diretamente aqui no Aires. Aqui, se eu tocar ela, ó, ela está modulando aqui, ó. Ele já está tocando aqui. Ou você pode baixar lá no Aires Cloud para colocar, por exemplo, dentro da programação do seu playlist, tá bom? O Aires hoje também, pessoal, ele tem um recurso que é o corte de câmeras automático, tá? Aqui eu não estou conseguindo usar o meu OBS, porque se eu ligar ele, ele vai cortar minha câmera, tá bom? Mas o que é que funciona, tá? Como que funciona? Eu vou mostrar um vídeo também depois sobre isso. O Aires, ele tem essa questão de corte de câmeras, vai aparecer todas as cenas do seu OBS ou vMix, né? Ele faz essa integração, e aí a gente consegue setar aqui no microfone para ele cortar para uma cena em específico, né? Por exemplo, o microfone 1 corta para a minha cena câmera locutor. O microfone 2 corta para a cena câmera entrevistado. Então, quando os dois estiverem falando, o Aires vai fazer esse corte automático de cenas, tanto do vMix quanto do OBS, tá bom? Além disso, pessoal, o Aires, né, ele já vem sendo preparado, né, para estar utilizando, ele já tem o NDI, né, então você consegue compartilhar o áudio pela rede via NDI, e ele também já vem sendo preparado para usar o protocolo AS67 e o DANT, tá bom? Aí ele já vai trabalhar com esses recursos de áudio sobre IP. Como eu disse também, ele recebe os streamings e também faz o envio dos streamings. Agora eu vou mostrar um vídeo, pessoal, que explica, né, como que funciona a parte de estúdios móveis do Aires, e depois eu mostro um diagrama aqui explicando também, tá? Deixa eu só pegar o vídeo aqui, que fica mais fácil para você. Estúdios móveis. Agora eu vou compartilhar minha outra. Um minutinho. Compartilhar aqui. Acredito que agora todo mundo esteja vendo a tela do vídeo. Vai mostrar aqui, pessoal, um cliente nosso, né, que é de Belo Horizonte, que utiliza o Aires de estúdio para estúdio. Vocês vão ver como que isso funciona na prática, tá joia? Mandando convite pro regaço, uma resenha dessa de apartamento, com mais boca solteira que neto quadrado, que só não faz amor que não tiver querendo. Só tá faltando um convite pro regaço, uma resenha dessa de apartamento. Você conhece o estúdio móvel da Rádio Colmeia News FM? O estúdio móvel foi projetado com o que há de mais moderno, com muita tecnologia e inovação. Bem-vindo, alô, galera do Paraná, do Brasil e do mundo. Nós somos a Rádio T, a maior rede de rádio do sul do país. Quero apresentar para você o estúdio móvel aqui do Nego Truck, junto com a Rádio T, uma parceria muito legal. E dá uma olhada aqui nessa tecnologia, ó, playlist, mesa digital, WhatsApp aqui para falar para você. Uma tecnologia filé. Dá uma olhada aí, ó. A tecnologia Rádio T. Então, ok. Com isso, pessoal, vocês viram como que funciona, né,
essa questão da chamada, tá? Deixa eu só mostrar um diagrama aqui para vocês. Vou compartilhar agora. Aqui vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Então, como é que funciona, pessoal? Aqui a gente tem o Iris Studio. Aqui vocês estão vendo meu mouse. Ó. Aqui a gente tem o Iris principal, né? Que seria o estúdio principal. A gente tem o playlist chegando nele. Como que esses estúdios remotos, né? Como que esses estúdios externos fazem? Eles têm o estúdio, né? Que pode ser a van, pode ser aquele trailer, tem o Iris Studio e faz o envio de tudo que está sendo produzido lá para o seu estúdio principal, que depois você pode estar mandando para o OBS, pode estar mandando para o VMix e também está mandando para FM, né? Para o transmissor. Então, você pode fazer a rádio de qualquer local, né? Aliado a isso, a gente também tem o Iris Reporter, né, que é uma ferramenta que a gente vai colocar no telefone para a gente fazer uma externa, né? Não tem necessidade, né, dessa estrutura, né? Porque aqui, nesse estúdio externo, é todo o estúdio ali que você tem na rádio, você, né, leva ele para qualquer local, né, com mais microfones. Tá? Agora eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui o vídeo do Iris Reporter para vocês conseguirem visualizar aqui, tá bom? Como que ele funciona e depois eu vou explicar também um pouquinho sobre ele. Pessoal, volta para minha câmera aqui. Aqui vocês conseguiram ver como que o Iris Reporter, como que ele funciona, né? Vocês viram que é muito simples. Você vai instalar um aplicativo no seu telefone, pode ser tanto Android quanto iOS, e vai fazer uma chamada para o seu estúdio principal, tá? Aqui eu vou fazer uma chamada do meu telefone para o estúdio aqui para mostrar para vocês como que vai aparecer no estúdio principal de vocês, tá bom? Só um minutinho. Iris. Pronto. Aqui eu vou compartilhar minha tela novamente. Agora já do Iris. Então aqui, pessoal, eu vou fazer uma chamada agora, tá? Do meu telefone para o estúdio principal. Note que eu já estou aparecendo aqui, então todo o meu áudio que eu estou falando, acredito que vocês estão me vendo com o telefone aqui, tudo que eu estou falando já está chegando aqui no meu PGMA. Tanto é que se eu desliguei o meu microfone e estou falando aqui pelo Iris Reporter agora, né? Não estou usando aqui o microfone do estúdio, tá bom? Agora eu voltei. Então, é basicamente isso, né, que aquele repórter que está na rua vai utilizar para entrar ao vivo na emissora, né? Aqui você consegue falar em off com ele. O microfone não precisa nem estar ligado para você aqui clicar no talk e falar com o repórter, né, que está ali esperando para entrar ao vivo, tá bom? Hoje, pessoal, o que que a gente precisa para estar utilizando o Iris Studio? Tá? Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui e vou explicar, né, o que que é necessário para a utilização dele. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui uma outra tela para compartilhar um diagrama de um cliente nosso, tá bom? De como que está funcionando lá. Lá ele tem 3 Iris Reporters, né? Tem um Barra, Campo Grande e Pelourinho, são links dedicados que estão enviando para o estúdio principal, que é o Iris Studio, tá? Então aqui, ó, você está pegando aqui os áudios, né? Três locais e mandando para o estúdio principal.
e depois mandamos o transmissor, e no caso deles em específico, eles têm um estúdio reserva, tá? Você também pode ter, né? Outra coisa que é muito bom no Aires é que, por se tratar de um software, é muito mais fácil você ter um backup dele. Igualmente, o playlist, você faz ali a cópia, né, das configurações dele e pode colocar em outro equipamento, outra máquina, né? E em questão de 10 minutos no máximo ali, né, um problema que der, exemplo, uma descarga elétrica, você tendo um outro equipamento preparado, a sua rádio já está de volta no ar, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui a questão dos requisitos para vocês, tá joia? Deixa eu só pegar aqui. Aqui, pessoal, a gente tem os requisitos, né, para utilização do Aires. A gente pede uma rede, né, Você tá primeiro com uma compartilhando? máquina. Parou de compartilhar aí? Deixa eu voltar aqui, peraí. Parou aqui. Pronto. Aqui vocês devem estar vendo aqui essa tela aqui, correto? Então, beleza. Pessoal, o Aires ele funciona tanto para Windows quanto para Mac, tá? No Windows, os requisitos são, né, um processador i5 ou superior de 10ª geração. A gente pede uma placa de vídeo, né, para estar trabalhando também, tá? A gente tem a memória RAM, a gente pede 16 GB. A gente sempre recomenda um SSD, tá? Para a máquina ficar mais rápida. Tem as recomendações aqui de internet, né? 100 gigas, para quem não for usar essa parte de áudio sobre IP. Agora, quem for utilizar já tem que subir um pouquinho ali a rede, né? Trabalhar em gigabit, tá? As portas USB 3.0 para fazer a conexão ali da interface, então beleza. Aqui é a recomendação de máquina. Geralmente é i5 de 10ª para cima, 16 GB de RAM, placa de vídeo, tá? Aí tem o monitor touch, tá? Que depois eu posso estar disponibilizando para vocês. A gente tem aqui um monitor que a gente sempre acha no mercado, é o monitor touchscreen da Dell, tá? Ele é 23.8 polegadas, né? Fala 24 polegadas, e ele é Full HD para habilitar a quantidade de canais que o Aires tem, tá bom? Esse monitor ele é multitoque. O que isso quer dizer? Você consegue mexer aqui nos canais em mais de um local, né? Então, assim, você consegue abaixar aqui 2 canais, 3, tá? Ele tem até 10 toques simultâneos, tá? Isso é muito importante também. Aqui para Mac, a gente tem as recomendações, tá? Questão de processamento e memória RAM é a mesma coisa e a rede também, tá bom? E também, pessoal, a gente tem as interfaces de áudio, tá? Se aqui não tiver... O que é uma interface de áudio? A interface de áudio, ela vai fazer a ligação analógica, tá? Essa interface de áudio, ela vai ser responsável por ligar ali os microfones, tá? As caixas de som, a saída para o transmissor ou o processador de áudio, caso vocês queiram utilizar. E ela vai fazer todas essas conexões que são físicas para transformar isso em digital, passar para o Aires fazer esse gerenciamento, tá bom? Então, a grosso modo, né, falando o que o Aires precisa para funcionar hoje? Um computador, uma tela touch, né? Funciona também sem a tela touch, só que a experiência não é a mesma. E uma interface de áudio. Com essas 3 coisas, seu estúdio já está completo. Você já tem o Aires, né? Você também pode, se quiser, colocar o playlist na mesma máquina, né? Então, assim, com uma máquina, uma interface, e aí, nesse caso, 2 telas, você já tem todo o estúdio principal, tá bom? Agora, pessoal, eu vou convidar a Hélida, né, para falar um pouco sobre a questão de licenciamento, a questão dos testes, e logo após isso a gente vai ter o nosso momento para tirar as dúvidas, tá bom? Acho que está sem áudio, Hélida. Eu prefiro que você prossiga, tire as dúvidas do pessoal, que a parte comercial, quem me conhece sabe que para mim é o que tem a facilidade maior. Tá, joia. Nós não temos a dificuldade, a gente não tem um travamento comercial. E entre nós é sempre uma parceria, está tudo mais tranquilo. Pode seguir com as dúvidas.
Tá, joia. Pessoal, outra coisa que eu esqueci aqui de falar, antes da gente tirar as dúvidas. Oi? Tá me ouvindo? Pronto, só para já adiantando aqui algumas das perguntas que as pessoas colocaram no chat, eu já vou adiantando Ah, aqui, sim, vai se respondendo e vai tirando as dúvidas dos próximos, tá? O Lúcio Filho certo. perguntou aqui se essa tecnologia exclui a mesa física e a rádio pode ser programada de qualquer lugar? Foi a primeira pergunta, tá? Ô, Lúcio, sim, essa tecnologia aqui exclui totalmente a mesa física, né? Você pode. O que que acontece? Ela faz tudo que a sua mesa física faz, só que tem muitos outros recursos, tá? O Aires ele não depende de internet para funcionar a parte de mesa de som dele, né? Mesa digital não necessita de internet. O que precisa de internet é só para você fazer ali uma chamada, né? Exemplo do repórter que está na rua, tá bom? Pronto, tem outra pergunta aqui, né? Na verdade, tem um comentário do Vilmar Gutão, né? Ele falou o seguinte: na verdade, isso é o que há de mais atual em tecnologia para a radiodifusão, o comentário que ele fez, tá? E Exatamente. O agora, Aires é uma ferramenta que une ali várias coisas, né? Ele tem codec, mesa de corte, né? Tem um painel de botoneiras, é uma mesa de som digital também. Ele faz envio e para streaming recebe também. Então, assim, o Aires tem muita coisa que às vezes você pode não usar tudo, né? Mas se você precisar, você já vai estar bem servido, né? Como a gente fala aqui. a próxima pergunta foi do Dieter Forte. Ele perguntou se essa plataforma só funciona com playlist, e se ela funciona também com o Zara, por exemplo. O repórter externo interage ao vivo com o operador que está no estúdio. Certo. Então vamos lá. Primeiro ponto é que o Aires, por ser uma mesa de som, ele vai funcionar com qualquer software de automação para rádio. Exemplo, eu quero colocar o YouTube para entrar aqui. Sim, ele vai funcionar, a gente consegue fazer isso virtualmente ou analogicamente, tá bom? Em questão do repórter, o repórter ele vai comunicar em tempo real com quem está no estúdio, tá bom? Porque o Aires ele tem um codec dele que faz essa chamada. Ele pode fazer isso, né? Fazer essa conexão em tempo real. Vou compartilhar a minha tela aqui do Aires, que fica mais fácil vocês ficarem vendo. Ele pode fazer isso em tempo real, né? Igual ele vai cair aqui na chamada. Deixa eu iniciar aqui, ó. Ele cai aqui, ó. Eu tô falando aqui no meu telefone, ó. Oi, oi, oi. E já tá modulando aqui, tá vendo? Então, em tempo real, essa modulação já chega aqui. Tá joia? Deixa eu voltar aqui. Qual é a próxima pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Pode fazer pergunta por áudio também? Pode sim. Pronto, olá a todos, bom dia. Sou o Johnny, aqui do interior do estado do Ceará. Eu faço aqui a programação de duas emissoras de rádio. Eu já entrei em contato, inclusive, com uma empresa do Alsonde, porque, assim, o equipamento precisa, para receber, né, os microfones e etc., precisa que ele seja um equipamento robusto para aguentar 24 horas de uma emissora de rádio, por exemplo. Entrei em contato com um fabricante, se eu não me engano, o nome é Dual Sound, eles têm a fonte da mesa digital fora, né? Não é dentro da mesa digital. Então, isso facilita não esquentar tanto o equipamento. Mas a minha dúvida seria, eu entrei em contato com eles para saber se o equipamento suportaria uma transmissão de emissora de rádio no estúdio 24 horas, segundo a equipe técnica deles. Sim, mas a dúvida é, eles têm 16 canais e têm 24 canais. O Aires, ele suporta quantos canais de entrada? Gostaria de saber a respeito desses canais de entrada. E tinha outra pergunta que me foge agora na memória, mas daqui a pouquinho eu posso até refazer essa outra pergunta. Tá, joia. Então, o Aires, né, em questão de ficar 24 horas, né, a gente já tem mais de 100 emissoras, né, que já estão utilizando ele 24 horas, tá? Ele é uma ferramenta que já está validada, né, e já está consolidada. Em questão de quantidade de canais, o Aires, ele tem essa quantidade de canais que você pode usar ao mesmo tempo. Mas o que vai determinar quantos canais você vai usar é a quantidade de canais que você tem analógico, ou seja, a minha interface tem 24 entradas, 24 saídas. Então vai aparecer todas essas entradas, ó, sources são todas as entradas. Vai aparecer todas as entradas aqui
e nas saídas vai aparecer todas as saídas aqui também, tá? O que muda mesmo é, eu vou deixar setado aqui essa quantidade aqui, tá bom? Mas assim, você pode usar, exemplo, a gente configura tudo e você não vai usar todas ao mesmo tempo, né? Então, PC, por exemplo, aqui eu tenho um áudio do computador, pode ser o YouTube. Aí aqui é o áudio que está chegando do satélite. Eu tenho 8 microfones, tá bom? Então você pode, fica dependendo mais da interface do que mesmo do Aires. Aqui a gente tem essa quantidade de canais que são ao mesmo tempo e os outros a gente pode ir revezando, tá bom? Entendi. Agora, já lembrei da outra pergunta. Qualquer equipamento que tenha drive ASIO funcionaria? E os drives que chamam de digital, não sei como é que chama? O drive digital também, o sistema, o Aires também consegue ler o áudio? Então, hoje, na versão atual do Aires, ele reconhece ASIO, tá? Está sendo feito um Aires novo para reconhecer Dante e o AS67, tá? Então, se a interface for ASIO, ele vai reconhecer, tá bom? Hoje a gente tem interfaces aí que a gente indica, né? Behringer, tem aquela 1820, tem a XR18, tem Presonus, Tascam, tem. Essas são as que a gente vê mais cliente utilizando, mas já fiz instalação em Motu também, então assim, o padrão é interface ASIO, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver aqui. Mais algumas, Sérgio, perguntas aqui no chat, ó. Juscelino Ferreira perguntou se queria tirar uma dúvida. É possível conectar duas emissoras usando o sistema de forma momentânea? Não seria uma rede 24 horas, mas sim uma conexão temporária, só por alguns minutos. Isso é viável? Sim, a gente consegue fazer isso sim, né? Tanto é que naquele vídeo que eu mostrei, o que que acontece? Ali eles tinham um estúdio remoto, né? Um estúdio que fica fora, é o trailer, né? Mas só que naquele caso é como se fosse uma emissora, porque ele tem toda a estrutura que está mandando para o estúdio principal, tá bom? Então é possível sim, a gente pode conectar. O Aires, ele aceita até 4 chamadas ao mesmo tempo. Então, exemplo, vou colocar o cenário mais utilizado, futebol. Então você vai ter ali na cabine, né? A pessoa vai estar com o notebook, e aí com o notebook, pessoal, ele vai ter 4 canais aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então você pode ter, por exemplo, o playlist, né, para tocar ali alguma coisa, no caso, e mais 3 microfones sobrando para mandar para o seu estúdio principal. E vai cair em um canal do estúdio principal. E aí, o que que você vai ter também? Você pode ter um repórter que está no meio da torcida, um repórter que está lá na beira do campo, e ainda sobra um, né? Vai ficar sobrando um ainda, tá bom? Lúcio Filho, Lúcio, pode falar. Bom dia de novo a quem eu ainda não falei. Vocês dariam um treinamento para a equipe do Wireless? Sim. Teria como a gente marcar depois? Certo. Quando o cliente assina o Aires, né, é feita a implementação. Hoje a implementação é feita comigo, tá? Então eu vou, né, juntamente com o técnico de vocês, eu vou instalar o Aires. Nessa instalação, eu já é meio que um treinamento, né? A gente tem os treinamentos pontuais que a gente faz, tá bom? Inclusive, acredito que vai sair alguma coisa no YouTube já sobre isso, tá bom? Mas na hora da própria implementação, já dá para aprender muita coisa e tirar muita dúvida, tá joia? Bom dia, aqui é Rubem Brasil, tá me ouvindo? Sim, bom dia. Rubem, nós somos aqui uma fundação e uma rádio educativa aqui no interior do Ceará, da cidade de Pó. 2 perguntas. Os custos são viáveis para uma rádio educativa no município do interior cearense, já que nós temos apoios culturais? E outra pergunta, vou dar um exemplo real.
a Rádio Tupi do Rio. Ela passa 24 horas transmitindo todos os programas, tocando músicas. E eu sei que, do meu conhecimento, quando a gente toca música pelo YouTube, o YouTube derruba, né? E por que não acontece isso com a Rádio Tupi? Essas duas perguntas. Aí a questão, né, de valores, a Hélida vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Já agora, por que que a Rádio Tupi não é derrubada em questão do YouTube? Eu acho que é uma questão assim que mais do YouTube, eu não vou conseguir te responder. Geralmente, sim, a Hélida vai entrar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre o YouTube. Muitas pessoas questionam isso, por que que umas rádios não conseguem veicular músicas e outras sim. O que eu posso dizer é que, por ser uma plataforma que não tem uma regulamentação clara, definida e assistida pela legislação brasileira, eles definem, eles têm as suas próprias regras. E um conselho que eu sempre dou quando eu posso falar com um radiodifusor é: use o seu aplicativo próprio, use o seu site. Você não precisa dar ibope para o YouTube e nem tampouco levar o seu ouvinte para concorrer com outras rádios que estarão lá no YouTube. Eu penso que nós radialistas, radiodifusores, precisamos nos valorizar. E a melhor forma de fazer isso é aumentando os acessos nas nossas próprias plataformas. Futuramente a gente conversa mais, seu Rubens tem meu contato e a gente vai prolongar mais o assunto. E em relação ao custo para uma rádio educativa e comunitária, eu posso garantir para vocês que é tudo muito bem acessível. A playlist, como vocês sabem, é uma parceira do radiodifusor, do radialista. Posso falar sem dizer, sem falsa modéstia, que nós somos realmente parceiros. Com a playlist tem vias, duas vias. Todos os dois lados ganham e fluem. A nossa parceria não é uma via de mão única. Eu acredito que nesses 30 anos que a gente negocia no Ceará, eu posso garantir que 100% dos que são nossos clientes sabem que o que eu digo é uma verdade, não uma demagogia. Mas o senhor tem livre acesso a mim e a gente conversa mais sobre isso. Muito obrigado. Então tá jóia. Próxima pergunta, galera. Eu vi que tem uma pergunta aqui que a interface de áudio você indica algum modelo específico. Interface de áudio, igual eu disse, né, anteriormente, a gente já tem algumas, né, que a gente indica, porque a gente testou. Tem a Behringer 1820, tem Tascam também que a gente testou. Depois eu posso passar para vocês os modelos, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Pessoal, enquanto isso, deixa eu só mostrar aqui. Eu vou mandar no chat aí. Queria só mostrar. É... Queria só mostrar aí, Sim. para ficar bem esclarecido para os radiodifusores, que o investimento com o aplicativo aí é a mensalidade, não tem custo de valores, é a licença, não é isso, Eva? Isso. Exatamente. Pessoal, eu vou mandar no... Você deu o Brasil? Oi? Eu vou mandar aí no link, no chat para vocês, essa página que vocês podem estar fazendo a inscrição para ter um 10% de desconto, né, no Aires, tá bom? A Aires vai falar mais sobre isso, mas já vou deixar o link aí para quem já quiser estar se inscrevendo, tá bom? E mandar aí para a gente, tá joia? Aí eu vou já encaminhar aí. Quem tiver mais perguntas, pode fazer.
Andrew falou sobre o formulário e eu vou falar aqui rapidinho. Esses 10% que Andrew está falando é exclusivo para os que estão participando desse workshop. É uma forma de nós, playlist, valorizarmos a presença de vocês. Sabemos o quão importante é estarmos atentos às novas tecnologias. O rádio é o meio de comunicação que mais se transforma. Se fizermos uma comparação de todos os outros meios, a gente vai ver que o rádio, literalmente, é aquela lagarta virando borboleta em constância. A gente não fica estagnado. Acredito que cada um de vocês que está aqui tem o propósito e o objetivo de inovar, de trazer para dentro do rádio formas de monetizar. A gente não é... Até as instituições filantrópicas precisam de dinheiro. E a gente não pode ter receio de falar que uma emissora de rádio precisa faturar e faturar bem. Para que a gente possa trazer faturamento e equacionar com o que a gente já tem, é necessário investir. Então, essa palavra investimento é algo que eu quero que vocês pensem com muito carinho, porque o rádio, ele está num momento que eu costumo dizer que antes, há uns 10, 20 anos atrás, as pessoas referiam ao rádio assim: o rádio teve a sua áurea de ouro, teve no passado. E eu digo que o rádio sempre tem, ele se mantém. E agora nós estamos num momento em que a gente pode recuperar essa frase positiva. Olha quantas tecnologias, quantas ferramentas apareceram e o rádio se mantém no topo. O rádio, ele concorre com TV, ele concorre com internet, ele concorre com youtubers, ele concorre com influenciadores, e nós, os radialistas, fomos os primeiros influenciadores da história. Quantas pessoas a gente consegue ouvir os casos de que iam nas emissoras de rádio para conhecer os radialistas? Então, esse é o influencer verdadeiro, aquele que está fazendo um trabalho contínuo e ele nunca sai da mídia. Ele está sempre ali. A gente vê que tem as trocas de cadeira, fulano foi para a rádio tal, ciclano foi para a rádio Y, mas os nossos influencers, eles estão sempre na mídia. Vamos investir. Vamos, ultimamente, né, a gente usa muita frase, vamos surfar bem nessa onda. Então, o rádio, mais uma vez, se mantém em alta. E a playlist, ela está aqui para assessorar vocês do que há de mais novo. Até esse exato momento que nós estamos conversando, o Aires é a única ferramenta que integra todas as funções as quais Andrew falou. Para vocês terem esse conjunto de coisas, não sendo através do Aires, vocês iriam precisar de 3 ou 4 empresas tendo seus produtos integrados dentro das emissoras. Quando a playlist desenvolveu o Aires, ela quis dar para o radiodifusor a liberdade de escolha de qual playout ela usaria. Não é exclusividade de cliente que usa playlist usar o Aires. Qualquer que seja a sua empresa de automação vai poder utilizar o Aires porque são produtos distintos. Então, a partir dessa nossa conversa hoje, se vocês quiserem agendar conosco eu vou dizer algo mais detalhado, que seja um treinamento de apresentação, de uso na íntegra de como isso tudo funciona,
nós estamos aqui à disposição de vocês. Ô, Hélida, Sim, bom dia, Clésio, aqui, Rádio Atitude FM de Itapajé, tudo bem? tudo bem, Clésio? Nós já somos clientes de vocês, acho que deve ter uns 14, 15 anos. Para quem já é cliente, já é parceiro, vocês têm alguma condição diferenciada? Com certeza. Por isso que eu disse que os 10% é para os que participaram desse workshop, independente de ser cliente da playlist ou não. É uma valorização por estarem conosco aqui. Mas os que já são clientes da playlist têm valores diferenciados. Eu não vou ser aqui demagoga de dizer que eu vou tratar todo mundo igual. Quem já usa a playlist vai ter, sim, valor, além do desconto dos 10%. Pode entrar em contato conosco, que a gente vai fazer, sim, para todos os clientes playlist, valores acessíveis. Inclusive, Alô, eu vou estar Hélida, mandando tá me o ouvindo, telefone Hélida? do Vendas. Sim. Ronald? Isso, sou eu, Ronald, que estou falando. Sobre as emissoras que estão aqui no estado do Ceará, você já tem algum emissor utilizando o Aires? Uma das perguntas que saiu aqui na sala. No Ceará, infelizmente não. Eu estou querendo saber quem vai ser o pioneiro no Ceará. Olha, Rádio Brasil FM. 53 aí, ó. Eu estou muito feliz que a gente consiga o pioneiro já. E tem alguns detalhes assim da ferramenta que eu quero tratar. Eu sempre dou exemplos que a gente visualiza, né? Teve uma vez que eu tive aí e vi uma transmissão de uma missa. Se eu não me engano, eu não vou arriscar falar o nome da emissora para não correr o risco de errar, porque são tantos clientes no Ceará. Mas o que eu sempre via, o Padre Manzotti, ele tem uma audiência muito grande, e uma das rádios, né, digamos que a pioneira a usar o playlist no Ceará, tendo uma missa transmitida pelo Padre Manzotti, pode estar com o Aires Repórter próximo do padre e ele fazer um ao vivo na emissora, usando apenas um celular, um fone e um microfone. E aquela entrevista vai com qualidade digital para o ar, que é um dos diferenciais do Aires. Vocês vão poder visualizar e ouvir quão boa é a qualidade do áudio transmitida pelo Aires. Hélida, tá me ouvindo? Sim. Rubem Brasil, eu vi quando você falou aí que a playlist existe há 30 anos, e graças a Deus a Rádio Brasil tem mais de 24 anos, e desde 24 anos que a Rádio Brasil é cadastrada na playlist. Eu me arrependo redondamente de nunca ter usado a playlist. Antes era problemas financeiros, e hoje continua mais ainda. Mas a dizer que eu quero agradecer muito a você, Hélida, a atenção, porque além de eu receber através da CERT, parabenizar a CERT por esse show de palestra, você ter me contactado no meu WhatsApp e me convidando para participar da reunião. Muito obrigado, Hélida. Parabéns aí à grande playlist. Eu assumo aqui o meu erro e redondamente eu nunca ter sido cliente assim direto, mas que a Hélida tem contato sim da Rádio Brasil, humilde Rádio Brasil FM da cidade de Icó. Muito obrigado. Eu sou muito grata, falo sempre que o senhor é uma pessoa muito querida. Eu tenho facilidade de gravar nomes e figuras, e o senhor é uma pessoa muito importante para mim. Vamos dizer que a gente cresceu junto, né? E o fato de não tê-lo como cliente não impossibilita de sermos amigos, e aos 24 anos assim acontece. E quando o senhor quando tivermos a oportunidade, digo que quando Deus preparar para que sejamos parceiros, e de repente seja agora com o Aires, será muito bem-vindo. Eu digo que todo cearense, todo nordestino em si, são pessoas que eu trago no meu coração. Para mim, são amigos, além
de uma conta que cai na playlist, além de um boleto pago. Isso é que, para mim, me traz mais alegria, né? A gente manter a amizade independente de elo comercial. É isso, gente, né? Obrigado aí, né? Obrigado, Égua, obrigado, Ender. Eu vou passar a palavra agora para a presidente Carmen, né? Para que ela possa deixar esse momento. Muito obrigada. Antes o doutor Gilson quer falar aqui, vou passar aqui para ele, só um instante. Tudo bem. Foi muito bom, está sendo muito bom, inclusive bem participativo, e várias pessoas não puderam entrar por outros motivos, no momento de poder parar, e nem em frente de uma tela, mas a nossa presidente, grande presidente Carmen Lúcia, ela vai falar aí, e eu gostaria que ela falasse, Carmen, aproveitasse essa grande audiência aí, para dizer o trabalho que a Acerto tem feito, já em análise sobre a FM digital. Carmen? Enquanto a Registrar Carmen... aí que eu tô vendo aí, doutor Gilson. Meu grande amigo, o Prazinho, né? Que está aí vizinho a você, né? Quem está falando? Bom Agora, dia, meu amigo. tem outro amigo seu aqui Aí, também, pessoal, eu vou só me despedir de vocês, que eu vou resolver a situação do carro lá. E aí, mas muito obrigado, pessoal. Quem quiser pode entrar em contato naquele número que eu mandei aí. Ele é o nosso WhatsApp do Vendas e vocês falam diretamente comigo, tá? A gente vai tirando dúvida e ver aí o que é melhor para a rádio de vocês, tá joia? Muito obrigado. Eu permaneço aqui, vamos aguardar a dona Carmen. Eu estou aqui. Bom dia. É Paulo Andrade, aqui da Rádio Difusora de Acaraú. A Difusora é cliente do Playlist. Sim, seu Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa, vai ficar gravada esse nosso workshop e como é que eu adquiro essa gravação para passar para o meu pessoal da rádio? Ronald e Fatinha vão disponibilizar a gravação. Você vai usar aí depois, a gente não pode deixar no site da Quer dizer série. que a gravação eu vou pegar com o Ronald e com a Fátima, né? É isso? Isso aí. Eu posso pegar com elas? Exatamente. Tá bom. O custo você não tem ainda não para nos passar, ou passa depois no... Vou passar depois, porque, como eu disse, os que são clientes da Playlist têm um valor diferenciado. Aí o senhor já pode contactar comigo que eu já passo para o senhor. Tá bom. Tá bom? Agora o senhor está lá em cima, viu? Ah, com você, né? Tá bom, então. Obrigada. Tá. Abraço. Doutor Gilson Moreira. Doutor Gilson. O pastor Oliveira vai falar conosco agora, ele entrou aí. Pastor, como vai? Nosso grande diretor aqui. Bom dia, Gilson, bom dia todo o público, o pessoal que está dando essa entrevista. Eu gostaria de saber também, porque nós já somos clientes, né? Mas não tínhamos essa aproximação, né? Pela falta de diálogo mesmo. Mas quero dizer que aqui nós representamos a Rádio Moriá de Aracati, né? E realmente muito boa a palestra, muito boa, importante. Eu vou conversar com o pessoal do técnico para que a gente possa ver alguns detalhes, o que estamos usando, né? Porque, na verdade, eu só faço pagar quando precisa, e quando tem dinheiro, né? Entendeu? Quando não tem, a gente vai botando para frente aí. Bota a cor do doutor Gilson. Muito bom dia, Gilson. Bom dia, minha irmã. Prazer revê-lo. Dizer que...
E eu acho que quanto mais vocês outras vezes pudessem participar, seria muito importante essa aproximação. Eu não tive a oportunidade de conversá-lo, porque não, hoje nós temos 4 emissoras no ar, e uma em Fortaleza e de Aracati, as principais, de Sobral e Recife, mas a gente, na realidade, eu, como disse para você, o que eu faço é só pagar as contas, quando tem dinheiro. Mas eu deixo agora ouvir a minha presidente. Amém. Pastor Oliveira, depois pega meu contato com Dona Fátima ou com Ronald, porque eu faço muito gosto de conversar com o senhor e vamos de repente fazer uma caravana para Camboriú e transmitir pelo Aires, né? Pronto, estamos juntos. Amém. Boa, né? E a minha presidente, que agora é mais dos Estados Unidos e o Rio de Janeiro, ela só fica do Rio para Los Angeles. Bom, hoje virtualmente, né? A gente está em todo lugar, né? Então tem essas vantagens, né? Estou aqui presente com vocês. Eu não saí do ar, não, viu, Hélida? É porque, sabe essas coisas de tecnologia? Eu ontem peguei meu iPod, tirei e não botei na caixa, deixei lá dentro. E agora eu tentei falar com vocês, eu não estava conseguindo ouvir vocês, eu tentei falar com vocês e não ouvia vocês, nem eu conseguia falar. Aí eu raciocinei, será que é o meu iPod lá dentro que está tirando o meu som? Aí eu fui lá, peguei, botei aqui no ouvido, né? Tava ligando para lá e eu fiquei sem o som aqui quando vocês me chamaram, mas eu estava presente aqui. Amém, sim, dona Carmen. Eu fui foi uma pegadinha do meu iPod comigo mesmo. Você tem crédito, presidente, você tem crédito a ser justificado. Mas, assim, olha, eu achei fantástica a apresentação. A gente vê que o rádio. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a força do rádio como veículo, com a influência que a gente exerce nas pessoas, a importância que a gente tem para as nossas cidades, para os nossos municípios. Eu sou, assim, convicta de que toda essa história de que uma coisa vem e a outra sai, tudo, isso não existe com o rádio, porque o que a gente tem com o ouvinte é uma relação super diferenciada, super especial, muito focada nas pessoas, né? Essa resposta imediata do rádio e como os ouvintes respeitam e confiam no apresentador, na pessoa que está lá conduzindo o programa, né? As reações da população com o comunicador é uma coisa assim, impressionante, é uma coisa de quase uma pessoa da família, né? Que eles sentem que o comunicador é quase que alguém familiar, né? Alguém que está todo dia ali presente. Então, essa força do rádio, do conteúdo do rádio, para mim não tem nenhuma dúvida. O que a gente precisa é ter esses avanços de tecnologia para facilitar, né? E eu acredito que o Aires vem para facilitar a vida dos radiodifusores, porque você ter uma mesa totalmente virtual, onde você pode ir a qualquer lugar. Agora eu estou vendo algumas emissoras no Brasil ressurgindo com aqueles estúdios, né? Os estúdios com trailers, né? O Mairim, que agora aí em Belo Horizonte lançou a Nova Sertaneja, que é uma fantástica, né? Ele leva o estúdio para o lado de fora do estádio, deixa lá e é um sucesso absoluto, né? Então, você vai, compra o seu trailer, compra o seu carro. Aí, agora você não precisa mais comprar aqueles equipamentos todos caros e tudo. Você, com uma tecnologia de software, poder fazer isso sem aquele monte de fio de ligações é fantástico, né? Então, eu digo assim, vem para facilitar o nosso trabalho, que é muito valioso para a cidade, para a comunidade, né? A gente facilita a nossa presença nos lugares, né? Repórter também usando o telefone. Então, eu digo assim, essa reunião com a Hélida é muito interessante para nós radiodifusores, né? Porque a Hélida sempre foi muito parceira nossa da SEST, aí no Ceará, ela está presente sempre em todos os nossos encontros, ela está presente. Tudo que a gente solicita a Hélida, ela vem, porque ela também é fã do rádio, né? Ela tem uma ligação muito grande com o rádio, e isso, para nós, ter uma parceira como você, é muito importante, né?
E aí nós convidamos a ela, porque a gente sabe da parceria dela e sabe do desenvolvimento do trabalho da playlist, exatamente para que a gente aí no Ceará, aqui no Ceará, né, aí no Ceará, possa utilizar destas facilidades, né? Então, eu fico muito feliz de ver essa reunião aí com mais de 50 pessoas, né? Todo mundo realmente querendo ter melhorias, né? E ao mesmo tempo diminuição de custo, né, Helder? Com certeza. O que é muito bom. Assim, como já conversamos, né, eu creio que a gente vai ter outros encontros, vamos tratar sobre o Audi, que é um software para ouvintes, vamos tratar sobre o Planner, que é um software para distribuição de mídia e comprovações. Nós temos vários temas e a playlist vai estar sempre à disposição da CERT e dos seus associados. Eu acredito sempre que a educação é o melhor caminho. Então, se nós tivermos educados de como usar as ferramentas a nosso favor e trazer sempre dinheiro para dentro das emissoras. Esse é o propósito, é que a gente tenha uma equipe coesa, que tenha consciência daquilo que pode fazer e de como transformar o nosso segundo de ar em dinheiro. Essa é a minha. Eu sempre brinco, né? Um segundo de ar, para mim, tem algum valor, tem muito valor. E a gente precisa valorizar isso e as pessoas do meio rádio terem essa consciência da nossa importância, da nossa responsabilidade. Olha, quando vocês fazem aí a campanha para a Santa Casa, a dona Carmen iniciou falando sobre isso, e eu endosso o pedido da dona Carmen. A maior forma de nós mostrarmos o nosso potencial é ajudando alguém que precisa. Então, quando vocês divulgam sobre as doações da Santa Casa, vocês potencializam a emissora, vocês potencializam cada colaborador da emissora, cada cidadão cearense que utiliza esse serviço. Então, é uma expansão, e quando a gente não pensa só no nosso umbigo e a gente analisa tudo que está à nossa volta, o universo conspira a nosso favor. E é isso que eu vejo no rádio. O rádio é muito família, o rádio é muito comunidade, é muito integração. E a gente precisa trazer as novas gerações para o nosso meio, nesse sentido de que somos importantes, temos valor e vamos ser remunerados por isso. Hélida, foi interessante você voltar ao assunto da Santa Casa, porque nós pegamos, houve uma coincidência da Santa Casa falar conosco sobre a situação que eles viviam, que é um drama. Você ter todo o equipamento pronto, moderníssimo, porque muitos políticos com emendas doam equipamentos modernos para a Santa Casa, e leitos vazios ainda. Com a capacidade, eles atendendo 10 pessoas, fazendo 10 cirurgias por mês, quando eles faziam 50 e tem capacidade para fazer 70, e as pessoas estão na fila da cirurgia no serviço público, e a Santa Casa está pronta, arrumada, com a casa vazia, porque não tem dinheiro para pagar anestesista, as pessoas que prestam serviços, entendeu? Então, eu digo assim, é um absurdo total, né? Você vê da situação caótica que está a saúde hoje, uma casa de saúde toda pronta. Ontem, quando nós assumimos isso, foi para comemorar o nosso aniversário, certo? Isso também tem um objetivo de mostrar para as pessoas o que o rádio faz, certo? Porque o que eu justifiquei foi o seguinte: nós não estamos podemos celebrar o nosso aniversário fazendo o que as emissoras de rádio fazem todos os dias. Todos os dias as emissoras de rádio estão trabalhando a favor da sociedade, a favor da população, abraçando causas como essa da Santa Casa. E o que a SES está fazendo é simplesmente replicar
o que o rádio faz para que a sociedade tome mais conhecimento ainda do papel do rádio nas nossas comunidades, né? Então, foi uma forma de ressaltar a relevância do rádio para a população. Essa foi a ideia da campanha para a gente celebrar o nosso aniversário. E estamos felicíssimos com o resultado, agradecemos muito a todos os radiodifusores e explicar para eles que nosso foco também era esse, né? Ressaltar o que o rádio vem fazendo todos os dias e que às vezes as pessoas não enxergam, né? Não estão cientes, elas sabem, mas não é a gente conscientizar as pessoas disso, é conscientizar a população sobre o papel do rádio na sociedade, para que respeitem mais, anunciem mais, né? Entendam que o rádio tem que ser preservado porque ele é muito importante para as pessoas, né? Então, a nossa ideia era essa. Eu te agradeço eu te agradeço demais, viu, pela sua participação. Nós faremos outros encontros ainda. Os radiodifusores que estão aqui presentes, se quiserem mais algo que a gente faça em torno deste aplicativo do Aires, né, sei lá, um outro workshop também pode se fazer. Mas tem outros pontos que a gente tem para mostrar também. A questão muito importante do playlist, que é a comprovação da veiculação, que você facilita muito isso, e isso é um ponto fundamental para nós radiodifusores, que é a credibilidade da veiculação, né? Então, esse ponto é um outro que nós precisamos ressaltar para a sociedade, porque alguns anunciantes não sabem. Como eu vou saber se veiculou ou não, né? Há uma certa desconfiança, né, em relação à veiculação ou não. Será que vão veicular? E tem uma cobrança ao rádio em função disso. Então, a gente se profissionalizar nisso, né? Pegar toda a campanha, pediu ou não pediu a comprovação, a gente comprovar, está aqui sua veiculação feita, entendeu? Eu acho que isso tudo vai credibilizando o rádio e vai facilitando a nossa vida comercial também, né? Com certeza. Tenho muitas informações para passar. Quero agradecer a todos pela presença, dizer que foi assim um prazer estar com vocês e será sempre. Então, até mais. Obrigada a todos e estou aqui à disposição. Um abraço e bom dia. Obrigado. Olha, gente, eu queria aproveitar que tem bastante gente aqui para dar mais uma informação, tá? Eu atualizei o estudo do ECAD, certo? Como eu havia prometido, porque o estudo que eu fiz ele vem já de muito tempo, então tem comparações com PIB, tabela, tudo isso. Então, eu já fiz a atualização e, no momento, a ABERT está negociando o reajuste, certo? Da tabela. Mas depois, eu falei com eles, inclusive, nessa reunião agora, semana passada, nós gostaríamos de ter um comitê para discutir os critérios do ECAD, porque os critérios estão muito errados, certo? Eles não respeitam a lei, porque eles não têm isonomia, não têm razoabilidade. Isso é fundamental como um princípio em qualquer cobrança, né? Então, isso não está funcionando bem no ECAD, e aí eu já pedi para a gente rediscutir os critérios para facilitar a vida dos pequenos, porque os pequenos estão sofrendo mais ainda do que os grandes, né? Então, isso está ok. E o outro ponto que nós estamos também acompanhando, que a ABERT faz muito bem esse trabalho, aí eu quero fazer essa citação em relação à ABERT, existem 180, mais ou menos, projetos de lei no Congresso, mais de 180, pedindo espaço de graça nas emissoras para divulgar coisas muito valiosas, né? Campanhas de câncer infantil ou a favor do idoso, contra a violência contra a mulher. As causas são as mais importantes possíveis, mas eles querem espaço de graça nas emissoras, nesses projetos, né? Não considero que nós somos concessão, mas ninguém pede gasolina de graça ao posto para distribuir, né? E com o rádio fazem isso. Então, é um trabalho que a ABERT faz de vigilância permanente e que nós temos que também conscientizar os políticos, nós radiodifusores, sobre essa questão. Não é questionando a causa, mas é mostrando a eles que o rádio
é uma empresa como outra qualquer que tem que ter a sua sustentação comercial. Então, essa ideia de pedir espaço de graça, por melhor que seja a boa intenção, prejudica o rádio, né? Prejudica comercialmente o rádio. Se todos esses projetos fossem aprovados, nós teríamos diariamente 15 horas de programação de rádio somente com comercial de graça. Esse é o panorama, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse é um outro trabalho de monitoramento que a Best faz muito bem para evitar esse tipo de... Não que a gente é a favor, a gente já faz isso todos os dias, como eu disse, né? A campanha da Santa Casa está aí para mostrar, né? Também isso. Todos os dias a gente já faz esse serviço. Bom, mas já são o quê? São 10h40. Se alguém mais quiser falar, eu agradeço a todos pela presença, né? Bem, aí eu queria que o Ronald checasse aí se tem mais algum ponto aí a colocar. Opa, sim, presidente. Eu acho que vale a gente só reforçar, né, que esse momento foi o primeiro que nós tivemos esse encontro com a Playlist, né, e a intenção é que a gente tenha outros momentos em que a SESC tem trabalhado para trazer outros parceiros, fornecedores, para a gente estar aqui, utilizar esse espaço para discutir temas, trazer conteúdo, compartilhar, manter esse contato com os radiodifusores que é tão importante para nós. Em breve a gente vai estar divulgando também os próximos. Ok, então, obrigado a todos, Hélida, muitíssimo obrigado, prazer em reencontrar. Abraço, igualmente. E a todos vocês, obrigado aí pela participação. E se tiverem alguma sugestão ou algo que queiram que a gente traga para abordar aqui no conjunto da associação, pode mandar aí para a Fátima, para o Ronald, que a gente encaminha conjuntamente, assim como nós fizemos esse encontro hoje. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Parabéns, presidente Carmen Lúcia, pela essa oportunidade que você nos deu de estar aí com a nossa querida amiga e colaboradora, que o Playlist ele veio para colaborar com as emissoras de rádio, como você disse, para dar assim, uma credibilidade maior perante os nossos anunciantes, né? E eu espero que essa nova ferramenta venha para nos ajudar também. Muito obrigado, parabéns.